Em Montalegre, vamos ao encontro do Cávado, que nasce a 1500 metros de altitude em Trás-os-Montes, quase no cume da Serra do Laroco. O rio tem cerca de 135 km de percurso e banha os concelhos de Terras de Boro, Amares, Vila Verde, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Braga, Barcelos e Esposende, onde desagua. O Cávado, aqui em Montalegre, pouco mais é do que um fio de água resguardado pela paisagem romântica, onde nem sequer falta o perfil do cavaleiro solitário, talvez portador de invioláveis desígnios. Lá do alto, o velho castelo afonsino vigia os telhados da vila e o rio que desce a extensa veiga planáltica entre macias espigas de centeio e os verdes lameiros da sua milenária paisagem. Saídos de Montalegre, a caminho de Braga, as barragens multiplicam-se. Entretanto, o turismo continua cego e passa por locais como este, como o cão por vinha vindimada. Mas é no Gerês que a mão do homem e a natureza melhor se consorciam para explorar esta paisagem que dispensa adjetivos. Nas termas, os velhos hotéis parece quererem testemunhar como se viveu ali noutros tempos, noutras épocas. Conhecida pela Roma lusitana, os anátemas têm todo o seu preço. Braga é uma cidade de estirpe profundamente religiosa, onde as igrejas são os seus mais sólidos monumentos. Capital do Minho, a histórica Brácara Augusta situa-se a 6 km do Cávado e vive também os problemas do rio. Arturo Sousa Lopes, governador civil de Braga, mostra-se interessado. Quando me pediram para falar sobre o rio Cávado e mais especificamente sobre a bacia do Cávado, foi um pedido que a mim me satisfaz, na medida em que penso que os problemas da bacia, principalmente nos rios que não são os mais poluídos do país, são fundamentais para criarmos experiências piloto sobre problemas de gestão das bacias. Fui sensibilizado pelo problema da bacia do Cávado, fundamentalmente por causa da exploração anárquica de areias, bem como os problemas relacionados com a poluição.
Daí criar uma dinâmica a nível do Governo Civil, como entidade, com uma ação de coordenação de todas as entidades intervenientes na análise do Cávado e ter feito um determinado número de trabalhos nesse sentido. Posso dizer que alguns benefícios tiveram já alguns bons resultados desta experiência, destes contactos que tive, na medida que grande parte das situações irregulares de areias, de extração de areias, foram ultrapassadas, cerca de 14 extrações de areias clandestinas encerraram. Posso dizer que eu vejo o rio, não só o rio como uma água que corre em determinado leito, mas toda uma bacia, em que há o interesse por essa bacia, um interesse que terá que ser um interesse nacional, e tem que haver um aproveitamento das potencialidades dos rios em relação, fundamentalmente, às populações que vivem próximas do rio. O Governo Civil tem se empenhado profundamente para a motivação do interesse turístico em relação ao rio. Entendemos que o aproveitamento do rio como o Cávado, que é um rio de uma beleza extraordinária, deverá ser fomentado em relação fundamentalmente às azenhas existentes, aos percursos navegáveis no rio com aspectos turísticos. Toda a sua beleza paisagística deverá ser aproveitada em termos de turismo. Também entendo que os melhores vigilantes do rio terão que ser fundamentalmente as pessoas que vivem no rio ou que vivem para o rio. As práticas desportivas, o aproveitamento das praias fluviais, o aproveitamento da pesca, tanto e da motonáutica, da canoagem em relação aos rios é importante. Temos estado a apoiar todas as coletividades esportivas que estão empenhadas nesta dinâmica, principalmente na criação das praias fluviais, com monitores de natação, com vigilância sobre os rios, para que as populações que vivem próximas do rio se possam aproveitar dele durante os seus períodos de verão, fundamentalmente, para ali aprenderem a defender-se do rio e a viverem as potencialidades desse rio. É em Barcelos onde o Cávado mais se alarga e porventura onde a sua beleza mais se radica. Na margem esquerda, Barcelinhos, de broada de Casario e Salgueiros. Na direita, a antiga Vila do Cal. Aqui e além, algumas relíquias de arquitetura romano-gótica. As ruínas dos Passos dos Duques, o Pelourinho, a Igreja Matriz, os Passos do Concelho. Mas nem tudo é história e beleza natural. O rio tem, também aqui, graves problemas originados pela poluição. O engenheiro químico Carneiro Martins sabe como as coisas se passam. Estamos nas margens do Rio das Pontes, um dos afluentes do Cávado, e que desagua a cerca de 300 metros a montante da estação de captação. Este designado Rio das Pontes constitui, por assim dizer, uma amostragem bastante significativa do que é a poluição do ponto de vista químico no Rio Cávado e, maiormente, na zona de Barcelos, onde abundam indústrias têxteis, designadamente tinturarias, que lançam no Rio Cávado diversos corantes e diversos produtos químicos que, naturalmente, poluem todo o rio e cujos efeitos se fazem sentir ao longo de todo o rio até Esposende. Em meu entender, processa-se aqui uma falta de visão do poder central que
talvez por insensibilidade, permite que uma lei que data de 1892, por conseguinte ainda do tempo da monarquia, seja neste momento vigente. Assim sendo, parece-me que há dois tipos de problemas. A legislação em vigor, que efetivamente tem cerca de um século, e um outro, a pulverização industrial, sobretudo a pulverização de indústrias cujos efluentes são poluentes, que deveria ser revista em termos de parques, em termos de construção de parques industriais. Assim sendo, a única forma que admito possa ser possível para a administração e para a preservação dos rios, não só aqui do Cávado, como de todos os outros, poderá ser uma legislação, poderá ser a criação de uma legislação normativa e simultaneamente pedagógica, que se extensiva a todo o país, por forma a iniciarmos a resolução deste grave problema da poluição dos rios em Portugal. Quase à borda do rio desenvolve-se a vitivinicultura, a agricultura, a pecuária. Estamos numa das mais ricas regiões de vinhos verdes e as imagens revelam-nos uma zona de produção vinícola que se caracteriza pela sua alta qualidade. Às quintas-feiras, Barcelos ultrapassa-se com um grande acontecimento. Trata-se da sua feira semanal, de enorme importância no contexto socioeconómico da cidade e do concelho. Pitoresca, rica, a Feira de Barcelos é célebre não apenas em Portugal, mas também no estrangeiro, onde os seus bonecos regionais gozam de muita fama. Indústria artesanal de olaria, onde os bonecreiros têm lugar proeminente, daqui saem todos os dias os famosos galos de Barcelos, as bandas marciais, os meninos Jesus, os tronos. Uma sósia de Rosa Ramalho continua a tradição dos bonecreiros. Mas qual a história do célebre galo de Barcelos? Em tempos remotos ocorreu nestas paragens um horrível crime de morte. Ninguém conseguiu, no entanto, encontrar o criminoso. Um galego que pernoitou tempos mais tarde na então vila de Barcelos foi, não se sabe porquê, conotado com o crime. Preso, aguardou no calabouço o dia do enforcamento. Inconformado porque estava inocente, o nosso galego pediu ao juiz para que o ouvisse antes da execução. Ao entrar na casa do juiz, este preparava-se para comer um saboroso galo assado. Então, o galego disse-lhe: "Saiba, Vossa Senhoria, que estou inocente. E estou tão certo disso como de que esse galo vai cantar antes de ser comido." E assim foi. O galo levantou-se da travessa e lançou um vigoroso cocorococó que deixou o juiz atónito. Claro que o galego foi ilibado.
A culinária minhota é famosa. A de Barcelos não foge à regra, sobretudo se pensarmos que os olhos também comem. Uma estalagem excelente procura assegurar o movimento turístico não apenas de Barcelos, mas de toda a região. Barcelinhos tem um grupo folclórico. Gente da terra que dança a terra e os costumes da terra. O grupo nasceu lado a lado com o rio. É constituído por gente de sangue na guerra que dança com o corpo e a alma. Mas pergunta-se, a vivacidade dos seus cantares chega para esquecer os dramas do cávado? Aproximamo-nos do termo do curso do Rio Cávado. Aqui, na Barca do Porto, encontra o forasteiro ótimas condições de lazer e recreio.
chegou ao seu término. Fão de um lado, esposendo do outro. A beleza é ímpar. O cávado encaminha-se para o oceano, sobrecarregado com o peso da incúria dos homens e sem saber se as suas belezas naturais lhe servem para alguma coisa. Sabe apenas que é, em parte, um rio deteriorado, sem autodefesa, entregue à má consciência dos que dele se servem.